como viver união. A palavra está no Salmo 133, versículo 1, que diz: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Tem uma canção bastante antiga do grupo Koinonia, que diz: Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Eu acho linda a letra dessa música, desse hino, mas eu confesso a vocês que por muitas vezes eu tive raiva de cantar essa música. E eu vou explicar por quê no final do vídeo. Antes, deixa eu falar sobre um testemunho muito agradável que eu tenho para passar para você. Ontem, conversando com um irmão, eu tive uma agradável surpresa. Quando esse irmão falou sobre aquilo que ele estava sentindo em relação a mim, em relação à condição que eu estava vivendo. E nas palavras desse irmão eu pude sentir a presença de Deus, o cuidado de Deus e a sensibilidade desse meu irmão. E olha, isso me fez lembrar desse salmo que inclusive ele mesmo citou, que a gente deve praticar isso na nossa vida. Mas olha, não é fácil, porque a ideia do mundo é tornar as pessoas cada vez mais individualistas, inclusive na igreja. E o mundo tem esse propósito de tornar as pessoas cada vez mais individualistas, ou seja, cada um cuidando da sua vida e vivendo uma vida egoísta. O mundo tem esse propósito porque ele lucra com isso. A engrenagem do comércio não para quando as pessoas procuram viver só, até mesmo num casamento. Porque quando um casal está junto, eles têm somente uma geladeira, um forno de micro-ondas, um fogão, uma cama de casal. Mas se houver uma separação, cada um vai precisar de um desses. Aí serão 2 geladeiras, 2 fornos, 2 fogões, 2 camas e por aí vai. Então o comércio lucra com a vida individualista. E com a tecnologia, o ser humano ficou ainda mais isolado. E agora ficou um pouco pior, porque antes a pessoa ficava isolada, mas ela tinha um certo sentimentozinho de culpa e isso fazia com que ela acordasse e voltasse a viver em comunidade. Mas hoje as pessoas ficam isoladas e com a consciência tranquila, sabe por quê? Quando a pessoa sente que de repente está sem contato com alguém, ela manda um bom dia no WhatsApp, manda uma mensaginha no Facebook, um videozinho de uma mensagem bonita, e aí ela fica com a consciência tranquila que ela fez a sua parte. Só que dessa forma, nós temos muitas pessoas vivendo crises existenciais, pessoas sofrendo caladas e vão definhando. E quando a gente acorda, algumas dessas pessoas estão metidas em depressão, algumas dessas pessoas estão doentes de doenças que poderiam ser evitadas se nós pudéssemos ter comunhão, se nós pudéssemos nos ajudar, se nós pudéssemos conversar. Por isso o desejo de Deus é que esse salmo seja uma verdade, pelo menos na igreja dele. O desejo de Deus é que as palavras viverem unidos os irmãos não seja somente um salmo, não seja somente um poema, mas seja uma realidade. Por isso nós temos esse desafio de nos dispormos a buscar essa união, a viver essa comunhão, a conversar pessoalmente, não por WhatsApp ou por Facebook. É claro que tem pessoas que estão muito distante de nós, pessoas que às vezes estão do outro lado do mundo, e esses aplicativos são importantes e necessários para a gente manter comunhão com essas pessoas. Agora, para aqueles que moram na mesma cidade que a gente, ou tem uns que às vezes moram no mesmo bairro que a gente se dispor a ficar trocando ideias somente no Facebook e no WhatsApp. E o pior, tem famílias se comunicando dentro do próprio lar por meio desses aplicativos, que não têm paciência de conversar pessoalmente mais. Mas hoje o Senhor nos desafia a nos dispormos a conversar pessoalmente. Ao conversar, ouvir as pessoas, visitar pessoas, se relacionar. E olha, eu quero dizer para você por que eu senti raiva de cantar aquele hino, que é tão lindo. O hino não tem culpa, mas o problema é a falsidade com que se canta esse hino.
que a gente diz como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, mas na maioria das vezes isso é uma mentira. A gente diz que é precioso, mas a gente não vai. Se a gente descobrisse que no fundo do quintal tivesse um tesouro enterrado, ainda que fosse muito fundo, a gente correria atrás de tudo quanto é tipo de ferramenta e abriria aquele buraco para tirar de lá aquele tesouro e usufruir daquilo que é precioso. Agora, por que é que a gente não faz isso com a nossa comunhão? Se a gente canta que é precioso estar bem junto a ti, por que é que a gente não está? Então, que a gente possa não só cantar, mas fazer com que esse hino seja uma realidade, que esse salmo, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, seja uma verdade na nossa vida. E olha, se nós conseguirmos colocar isso em prática, nós vamos poder voltar a desfrutar de uma igreja verdadeira, de uma igreja como aquela de Atos dos Apóstolos, onde todos tinham tudo em comum, não havia necessitado entre eles. Eles estavam juntos, eles partiam o pão de casa em casa. E eu tenho certeza que se nós tivermos capacidade de estabelecermos essa convivência, essa união, essa comunhão, nós vamos adoecer menos. Porque uma das principais doenças deste século é a depressão. É claro que tem pessoas que já têm uma predisposição para isso por uma série de fatores, mas existem muitas pessoas que estão entrando em depressão porque não tem contato humano, porque não está conversando, porque não está se relacionando, e não está fazendo isso porque ninguém mais quer se relacionar. As pessoas estão cada um no seu canto, com o seu celular, com o seu telefone, com a sua TV, com o seu quarto, cada um vivendo no seu canto. Se nós pudermos voltar a ter bastante comunhão, nós vamos adoecer menos e nós vamos ser mais felizes. E eu quero orar agora, pedindo para que nós tenhamos disposição para isso, porque não é automático, não é algo que vai brotar dentro de você e vai te impulsionar para isso. Nós temos que fazer isso na marra, porque o nosso corpo é preguiçoso, a nossa mente é preguiçosa, o nosso estilo de vida é um estilo de vida individualista e nós temos que lutar contra isso. Deus bondoso de graça e misericórdia, nos dê forças, nos dê ânimo, disposição para lutarmos contra a preguiça, para lutarmos contra a nossa própria vontade, que muitas vezes só quer nos deixar isolados no nosso canto. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos revigore, para que nós possamos ter energia e força para sair dessa cadeira, sair desse sofá, sair dessa casa e ir ao encontro daqueles que são nossos irmãos e irmãs. Pai querido, nós pedimos que o Senhor coloque dentro de nós disposição para que nós possamos nos levantar e ir ao encontro, especialmente daqueles que estão aflitos, angustiados, daqueles que precisam de uma visita nossa, daqueles que precisam de comunhão conosco. Meu Deus, em nome de Jesus, coloca palavras, coloca assuntos e nos dê força e disposição para sair desse comodismo e buscarmos a comunhão. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque quanto mais comunhão, melhor a nossa vida, melhor a nossa união. Faça isso em nome de Jesus e que Deus te abençoe.